Consegue identificar ansioso. A pessoa que vive apego ansioso, ela tem o costume de terceirizar e ir para atletismo, né? Para fisiculturismo, para competir. Eu tinha uma personalidade totalmente diferente quando eu era obesa e agora eu tenho uma personalidade oposta aqui, né? Para que ela se sinta confortável e bem. E foi isso que aconteceu. Então, através da separação, eu consegui identificar. Certo. Eu acredito que você esteja falando de identidade. Você conseguiu encontrar. Isa, estava pensando aqui, você que trabalha com o público, todo mundo treina igual, você atende as pessoas da mesma forma, existe um padrão ou como que você faz? Não existe padrão. Aí que tá. Infelizmente, nós somos indivíduos únicos, é até estranho falar, né, indivíduos únicos, mas nós somos, e cada um tem um perfil. Obviamente que eu não tenho a expertise sua, talvez, para analisar os perfis, mas eu analiso que cada pessoa tem uma forma diferente. Tem pessoas, por exemplo, aí analisando em treino, que gostam de treinar mais forte, ou mais leve, ou só ir na academia fazer um treino de língua, que a gente brinca, que é só, tipo, conversar e tá tudo bem. É importante você exercitar algum músculo. A língua, ela é um músculo, então tá tudo sob controle. Mas brincadeiras à parte, a gente também tem a questão da personalidade. Então tem pessoas como eu, né? Não sei quais os temas, tá, Ari? Então, assim, depois a gente estuda mais sobre isso. Mas no meu caso, eu tenho uma vertente de achar que eu sou a sanguínea, né? A gente tem as divisões de tipos, que eu estudo isso por causa da minha religião também, mas é a sanguínea, fleumático, melancólica, colérica. A sanguínea é uma pessoa um pouco calma, só que não. Uma pessoa extremamente agitada, comunicativa, então tem um perfil diferente. Já o outro lado, por exemplo, às vezes tem um fleumático que ele é mais passivo a ficar aéreo, a pensar sobre outras coisas, então a gente tem que estar em constante pensamento de foco. Então é uma pessoa mais difícil de foco. Já no meu caso, eu já sou uma pessoa que eu quero acelerar muito o processo, então às vezes eu preciso também ter a calma do tipo, espera, vamos para o próximo exercício, calma. Então tem essas personalidades diferentes. E aí eu te pergunto se tem outras formas de analisar isso, se você já ouviu sobre isso também, ou se, né, enfim, tem outros nomes para essa mesma correlação que eu falei. Existem alguns perfis, né, que são analisados aí através de testes, através da percepção, ou até de perguntas, você aprender que tipo de pergunta você tem que fazer para você identificar esse perfil. Eu achei muito legal que você usa isso, então você não trabalha apenas com o corpo, você Não. trabalha observando a pessoa, a personalidade da pessoa, o que vai incentivá-la, eu achei muito bacana. Você conversa com a mente da pessoa? Quase isso. Nunca pensei sobre essa termo, mas sim, é como se naquele momento eu acredito que todas as pessoas que trabalham com o público, eu trabalho tanto com a parte editorial de vídeo, a parte de marketing, quanto essa parte mais, né, entrando no mundo das academias, e cada academia tem um perfil também, mas eu acredito que todo mundo precisa ser analisado de forma individual. É como se a gente desse um carinho para a pessoa, porque a gente não pode tratar todo mundo igual. Então, quando eu começo a analisar a mente dela, e vai muito além, né, eu acredito, não somente a personalidade, mas também existe o momento que a pessoa está vivendo. E Certo. aí eu entro na questão do que eu mudei na minha vida a partir de sair da obesidade para atletismo, né, para fisiculturismo, para competir. Eu tinha uma personalidade totalmente diferente quando eu era obesa e agora eu tenho uma personalidade oposta àquilo. Então eu acredito também que trabalhar com a mente é muito analisar o momento que a pessoa está vivendo. Mas eu não sei, Ari, se eu estou fazendo certo ou errado, mas é o meio que eu trabalho hoje. Eu acredito que você esteja falando de identidade. Você conseguiu encontrar estar mais próximo da sua essência e construir a sua identidade através de um novo corpo e, principalmente, esse novo corpo só foi construído por causa de uma nova mentalidade e de uma nova rotina. Sim. Certo. E a gente já conversou sobre isso, né, que a nossa identidade ela é fortalecida através da rotina que a gente tem, dos compromissos que a gente tem conosco. Muito bacana. Eu também, sabe, Isa, ouvindo você falar, eu me peguei aqui. Você teve uma transformação na sua vida através de algo muito pessoal, né? Então você tá dentro de um casamento e você teve essa transformação de corpo dentro do casamento. A gente vê muitas vezes, principalmente na internet, que depois de uma separação, as pessoas, algumas delas, mudam da água para o vinho, né? Então elas é como se acordasse. E daí ela vai para academia, vai se cuidar e vai tal. Foi o que aconteceu comigo. Após a separação,
eu entrei para esse mundo da academia, não sou fisiculturista. Ainda, será? Será? E acabei, também, encontrando a minha individualidade, a minha identidade e uma nova forma de viver, Legal. porque E aí você teve que trabalhar com a sua mente, Ari, nesse momento? Você consegue identificar o seu perfil, assim, de quando você estava no momento do casamento, talvez com algumas particularidades, e agora, o que que você percebeu dessa mudança na tua vida? eu percebo assim, eu consegui identificar o meu tipo de ego. Sabia que tem também isso? Aqui tá sendo um programa que, na verdade, eu tô quase indo numa terapia. Revelações. Então, assim, nós temos alguns tipos de apego. Uhum. Alguns autores colocam 7 tipos, mas os principais seriam o apego de forma que ele é vivido de forma mais saudável, digamos assim. Tem o apego ansioso e o apego evitativo e ambivalente. Então, eu me percebi que eu vivia num ou vivo, né, e construção que você vai criando depois que você consegue identificar ansioso. A pessoa que vive o apego ansioso, ela tem o costume de terceirizar o que acontece na vida dela. Então ela vive muito pelo outro e ela abre mão de si, né. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de que esteja tudo bem o tempo todo. Então ela abre muito mão dela para que esteja tudo sob controle, né, para que ela se sinta confortável e bem. E foi isso que aconteceu. Então, através da separação, eu consegui identificar isso e talvez, conseguir me libertar um pouquinho disso, entrar em contato com a minha individualidade e me organizar, porque foi uma nova organização que Que me legal. trouxe a identidade. Ali onde eu estava mãe, profissional, dona de casa, tudo junto e ao mesmo tempo, coisa que eu não estava acostumada antes. E aí uma pergunta também, Ari, eu acredito que o apego tem muita questão da linguagem, né, as linguagens de relacionamento. Eu uso que tem um livro, né, A Linguagem do Amor, não sei se vocês já leram, mas assim, existe essa linguagem do amor que é com relação ao outro e a você mesmo. Então o que você gosta de receber e o que você gosta de dar, né, ao lado. E aí pegando nessa questão do apego, eu vejo que às vezes quando a gente usa a palavra apego, as pessoas têm a necessidade de entender que apego é negativamente. Mas aqui conversando com você, talvez eu veja que o apego não necessariamente é uma coisa ruim. Talvez o excesso do apego, das valências que eles têm, das diferenças que eles têm, tem um caráter a mais ou a menos. E aí eu fiz uma relação com relação à linguagem do amor, porque aí eu te pergunto qual que você, né, olhando, que você se considera uma linguagem que você gosta de fazer com outro, com seus filhos, por exemplo, e o que que você gosta que os outros façam com você. Certo. A linguagem de amor, elas são 5 linguagens, né, que as pessoas também podem identificar. Por quê? Porque fica melhor de você ser satisfeito dentro de uma relação, ou amorosa, ou de amizade, ou como pai e mãe, e você também fica fácil de entender como satisfazer o outro, o que o outro gosta de receber. Pensando em mim, eu acredito que a minha linguagem do amor é a linguagem do toque. Então eu gosto muito de abraçar, de beijar e eu gosto de receber de afirmações. Então receber por conta, né, também tem a ver com apego Sim. ansioso, de você receber afirmações da outra pessoa para saber que está tudo bem. É, eu me encontro nesse posicionamento. Eu acredito que a linguagem de amor é uma linguagem que você sempre está em constante evolução. Porque antes eu me pegava com outros tipos de vontades de receber ou de, né, doar para as pessoas que estão ao meu redor, mas com as transformações que tem na vida da gente, com os relacionamentos, no meu caso foi interno, no seu foi uma separação que fez com que você se transformasse no que você é hoje. Eu acredito que nenhuma fase é ruim, mas todas são um processo de transformação, que elas são necessárias para cada pessoa. Mas eu acho que a questão da linguagem hoje pra mim é a questão de afirmação. E aí meio que eu acho que por eu sempre querer afirmação no sentido de eu estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, eu meio que tenho a necessidade do apego de carinho, eu gosto muito de abraçar também, é uma coisa que eu acho muito importante essa relação do apego, de pegar, mas também eu acredito que é a afirmação. E aí me peguei pensando aqui que a minha profissão meio que foi escolhida por causa disso. Porque eu já atuei no direito, mas hoje eu tenho essa questão da linguagem afetiva de afirmar para as pessoas. Então, no meu Instagram, por exemplo, eu tencio muito a motivação. Então, sempre dizer para as pessoas: vocês conseguem, se eu conseguir, vocês conseguem, só basta ter motivação, a disciplina. Então, analisando aqui, a gente acaba transformando a nossa vida em ser e estar
através das linguagens dos apegos. E você falou do apego, Ari, e eu fiquei pensando, a gente já fez esse outro programa, mas aí, né, eu como uma pessoa que quer ajudar você que tá aí do outro lado da telinha, eu sempre tento fazer com que vocês tenham benefício da nossa fala, né. E aí eu fiquei pensando, será, Ari, que a gente conseguiria fazer um quiz nosso para tentar identificar os apegos? Que desafio ela jogou agora. Eu gostei da ideia. Vamos deixar para eles, então? Vamos. A gente vai deixar para vocês um quiz, para você entender qual é a tua linguagem de amor, qual é o teu tipo de apego e em qual personalidade que você mais se identifica. Fica bom esses Acho que 3? fica, hein. Mas será que a gente faz, assim, gratuitamente ou a gente faz algum benefício para que tenha uma coisa por trás? O que que você sugere? Olha, pensei em algumas coisas, gente. Porque, assim, vocês concordam com a gente que é uma terapia. Eu não sei se vocês têm uma faixa, né, de valores que são investidos aí nesses quiz. Normalmente na internet a gente encontra quiz por uns valores bem altos. Sim. Então eu queria ver com vocês. Escolham um desses quiz que a gente vai presentear vocês, mas os outros a gente vai deixar com um precinho bem especial, mas aí vocês vão saber no Kiss. Então, escolham um Kiss, a gente vai fazer uma votação. O que você acha, Ari? Acho Um do perfeito. Kiss, a gente vai dar de presente pra vocês. E lembrando que a gente já tratou no outro programa, hein? Tem os 15 minutos com a gente. Então, esse Sim. também vai vir nesse mesmo quesito. Estou jogando aqui, eu tô tentando ganhar tudo que eu consigo pra vocês, mas é que a gente sempre tem que pensar no bem-estar aí na troca dos dois lados. Mas o que você acha, Ari, da gente fazer esse? Excelente. Para você que não sabe o que são os 15 minutos, são os seus 15 minutos de poder, aonde as respostas que você tiver no quiz, você vai ter a oportunidade de dizer 15 minutos ou 15 minutos com a Isa ou 15 minutos com as duas, para que a gente consiga trazer uma clareza maior desse resultado que você vai alcançar. Perfeito, então, gente. Eu acho também, Ari, que é muito importante perguntar para vocês para deixar para um próximo capítulo, hein? Para um próximo programa. Nós falamos aqui de relacionamentos que mudaram a gente, necessariamente negativos de alguma forma, naquele momento. Então, no meu caso, foi a transformação do meu corpo através da obesidade. Então, foi um autoconhecimento interno. Eu tive uma relação boa no casamento que teve um apoio, mas eu tive esse erro comigo, entre aspas, a área de separação. E eu pergunto para você, com relação a relacionamentos, o que você considera, né, relacionamentos positivos? Porque a gente quer tratar sobre isso nos próximos capítulos. Quais relacionamentos positivos você quer tratar? Amizade? Filhos? Sociedade de negócio? Como que a gente trata sobre isso? Como que a gente consegue identificar apegos, linguagens, apoios, enfim, conta aqui pra gente. E a Ari, se quiser ajudar e dar algumas sugestões pra gente poder tratar ou deixar vago. Vamos ver o que a Ari vai falar. Eu acho importante a gente entender com quem a gente está falando, porque eu quero conhecer você, eu quero saber o teu interesse. Então manda pra gente sobre o que que você quer ouvir. Ser você É seu maior poder. use o seu poder.